Pergunta do Arthur Borer. Fala, Marco, você já sofreu algum calote de empresas, mesmo com contrato? Teria dicas para não se queimar no mercado? São duas perguntas diferentes. Se eu já sofri calote de empresa? Já. Na verdade, eu não considero que foi de uma empresa. Foi do dono da empresa, porque as pessoas que trabalham nessa empresa são legais e não tenho nada contra essas pessoas e tal. Mas eu fiz a besteira de fazer um acordo de cavalheiros. Eu achei que essa pessoa fosse respeitar o nosso acordo, o nosso aperto de mão, entendeu? E foi uma parada de, vamos fazer um negócio juntos. Aí eu fiz um monte de conceito, trabalhei durante um ano, junto com outros trabalhos, né? Eu não fiquei parado esse um ano, mas eu fui trabalhando em um projeto junto com essa pessoa. No fio do bigode, exatamente. E continuei trabalhando, e esse era meu TCC na época da faculdade. Eu tava fazendo meio em parceria pra já fazer o meu TCC também. Então eu tava fazendo vários concepts, eu fiz muita coisa pra esse jogo, muita coisa. E com a promessa de que essa empresa faria alguma coisa com os meus concepts, faria um jogo, né? E meio que isso tava em desenvolvimento. Eu achei. Então, eu ia me doar pro projeto, a empresa ia se doar pro projeto, a gente ia lançar essa parada e aí, né, a gente, não sei, faria algum acordo ali. Foi muito inocente. Hoje, obviamente, vendo com uma cabeça mais madura, eu era um puta de um otário, né? Tipo, não se faz isso, pelo amor de Deus. Não se faz nem por amor aos jogos, nem nada assim. Apenas com um acordo verbal. É muito importante que as coisas estejam sempre no papel mesmo, assim, sabe? Tipo, quais são as promessas, o que você vai ter que cumprir e o que aquela pessoa vai ter que cumprir. Qual que é o acordo? Aquilo tem que estar estipulado, não dá pra só ir levando esse projeto. Eu trabalhei durante um ano nesse projeto e, depois de um ano, eu percebi que já não estavam mais me dando muitas atualizações, já não tava meio que conversando tanto. E, cara, quando eu percebi, eu ouvi uma fofoca de um cara que trabalhava naquela empresa, que contou pra um professor meu, que aí o professor meu falou pra um amigo meu, e o meu amigo falou assim: ficou sabendo que tal empresa faliu? Aí eu. Ué, claro que não, cara. Como assim? A empresa não faliu. A gente tá fazendo um jogo junto, cara. Vendo agora de novo, esses concepts eles tinham ficado muito legais, eu devia ter continuado fazendo sozinho mesmo. É que eu fiquei tão puto, tão frustrado, que eu descartei tudo. Acho que eu devo ter postado uma coisa ou outra sobre esse projeto e parti pra outra coisa, assim, sabe? Eu me desgracei da cabeça, fiquei muito mal mesmo. Tanto que eu fui mais pra parte de motion, parte de edição, porque eu fiquei muito zoado. Então eu nunca não segui com esse projeto, mas o aprendizado fica, né? Tipo, obviamente, não acredite nas pessoas, tá ligado? Só na lábia. Não caia na lábia desses vigaristas, tá? Então tudo faça no contrato. E mesmo com o contrato, você pode tomar calote, né? Mas aí entra numa parte jurídica que eu aconselho você a procurar um advogado, né? Não ficar nessa sozinho. Também depende muito do contrato, do tipo de acordo que vocês fizeram. E é uma tristeza, assim, né? Eu nunca sofri nada mais além disso que eu contei pra você, felizmente, sempre foi tudo muito tranquilo, mas é porque eu sempre fiz contrato e eu trabalhei com empresas que já tinham um porte maior. Eu fiz trabalho pra uma empresa de card game também, que no tempo que eu fiz, eles pagaram sempre muito certinho e tal, mas depois de um tempo que eu fiquei sabendo que eu não tava mais trabalhando pra eles, eu fiquei sabendo que eles deram um calote numa galera, assim, foi uma dor de cabeça coletiva. E nesse caso a galera acho que se juntou pra poder conversar com essa empresa e tal, e expor isso. Foi horrível, assim. Foi uma desgraça. Eu recomendo sempre confirmar essa questão que a Fanny falou ali, né? De, tipo, assinar os contratos e tal. Hoje até, se eu não me engano, até e-mail é considerado algum tipo de acordo, né? Não sei se é muito útil isso na parte, sei lá, se cabe um processo, por exemplo, esses acordos feitos por e-mail, se você tomar um calote, mas juristas do meu chat e do canal do YouTube, por favor, deixem nos comentários o que fazer nesses casos, caso você tenha um problema desse, tá?
E agora, como não se queimar no mercado? Olha, eu acho que é sempre importante. A primeira coisa de todas é prazo, tá? Tem uma tríade de coisas importantes que um artista deveria se preocupar, que é prazo, qualidade e educação, certo? Na minha visão, prazo é sempre o mais importante, é o mais crucial. Mesmo que você tenha que sacrificar um pouco de qualidade. Mas esse sou eu. Eu conheço artistas que preferem sacrificar o prazo para entregar algo com mais qualidade. E na questão de educação que eu falei, é mais uma questão de conseguir. Comunicação, vai. Não vamos chamar de educação, mas vamos chamar de comunicação. É importante que essas três coisas andem juntas, entende? Se possível. Mas se você for atrasar de alguma forma, é muito importante que você não suma. Que você se comunique com o seu cliente sempre de forma muito clara, sabe? E nunca superestimar as suas habilidades, nem essa questão de prazo. Então, quando você for estipular um prazo, nunca coloca o prazo cravadinho no que você consegue entregar. Sempre coloca um pouco de o que a gente chama de gordura no seu prazo. Que é tipo, eu consigo terminar, sei lá, uma imagem, vamos supor, em 5 dias. Coloca ali 7 dias, 2 diazinhos a mais. Pra caso aconteça algum imprevisto, porque vai acontecer algum imprevisto, você tenha ali uma maleabilidade no prazo. Mas de qualquer forma, o mais importante é você sempre ter uma boa comunicação caso você falhe ali no prazo, tá? E a qualidade, por incrível que pareça, ela é muito importante, obviamente, porque se você entregar algo com uma qualidade ruim, o seu cliente não volta. Mas ela eu acho que é menos essencial do que as duas outras coisas, sabe? Mas assim, pra você não se queimar, eu acho que é isso. Tipo, não deixa o seu cliente na mão na questão de prazo. Mesmo que não fique a melhor coisa do mundo, entrega, porque dependendo do que você estiver fazendo no seu trabalho, outras pessoas dependem de você nessa cadeia produtiva. Então, se você estiver trabalhando para uma editora, por exemplo, a sua ilustração precisa passar, talvez, para alguém fazer uma diagramação, passar por revisão, para depois ir para gráfica, por exemplo, né? Para fazer as primeiras tiragens, para confirmar depois, para depois fazer a final. Se você atrasa aqui, toda essa cadeia aqui atrasa também. Isso é a pior coisa, por isso que eu falo da questão do prazo. Porque mesmo que vá imprimir um negócio mais ou menos em qualidade, mas vai estar imprimindo. As outras pessoas vão estar conseguindo fazer o trabalho delas, entendeu? Em questão de mercado, de você tá conversando com o seu cliente tá confiando em você, eu vou nessa, tá? E eu sabia que alguém ia falar disso, ó. Qualidade pra mim é superior ao prazo. Sabe por que eu discordo disso? Porque o seu conceito de qualidade, ele é muito diferente do conceito de qualidade do seu cliente. O que é ruim pra você, às vezes, pode ser bom o suficiente pro seu cliente. E às vezes é só disso que ele precisa. Ele não precisa de uma masterpiece absurda e tal. Ele só precisa cumprir prazo e mandar as paradas rodar numa gráfica, entendeu? É meio que isso. Tipo, a gente tá falando de indústria aqui, eu não tô falando de obras de arte, nem nada assim, entende? Por isso que eu falo que o prazo nessa indústria é muito mais vital do que a qualidade. Ouve o que eu tô falando, tá? Por favor, galera. O seu critério é muito diferente do seu cliente. Às vezes o seu cliente não tá querendo uma parada gigantesca, absurda. Não, às vezes ele só quer que resolva o problema dele. Então, a minha sugestão pra você não se queimar nesse mercado seria isso, tá? Aí, obviamente, entram outras coisas. Por exemplo, você ter uma boa comunicação, você não ser um escroto, isso ajuda muito, você não ser um idiota, isso ajuda bastante, porque às vezes a pessoa pode entregar um trabalho absurdamente lindo, mas é uma pessoa que apunhala os amigos pelas costas, é uma pessoa que trai a confiança de quem o indicou, trai a confiança de quem tá contratando, de várias formas, né? E isso, cara, vou te falar, o mundo da arte é uma bolha, tá ligado? Essa indústria de ilustração pra jogos, pra coisa de editora, o mundo é uma bolha, cara. Então qualquer atitude negativa que uma pessoa faça, sabe, tipo, que soe como maldade mesmo, isso vai estar na boca miúda das pessoas, entendeu? Isso vai estar rolando nos bastidores, todo mundo se conversa, tá ligado? Nenhuma história fica isenta. Todo mundo adora uma fofoca. Você não adora uma fofoca? Então, é mais ou menos isso. Tipo, é só você não ser um idiota, é só você não trair os seus amigos, trair os seus clientes, trair a confiança das pessoas ao seu redor, que talvez você não se queime no mercado
nessa outra parte, né? Sem contar prazo e qualidade. Vacilou, perdeu. Não sei. Não sei. Tem pessoas que acreditam em segundas chances. Eu acho que a história acaba meio que sempre se repetindo. Infelizmente, eu tenho bons exemplos de que pessoas não mudam. Mas eu sou uma pessoa mais amarga, entende? Então, se a pessoa trai a minha confiança uma vez, é difícil, é muito difícil, eu diria impossível recuperar essa confiança. Eu já dei muitas chances e eu, infelizmente, quebrei a cara várias vezes. Então, eu já tô meio saturado disso. Mas, enfim. Não só falando de mercado, né? Falando de vida no geral. Mas, né? O mercado, indústria é feito por pessoas. Então, acho que tem a ver um pouco com a minha resposta, tá bom? Ó, vou te falar também uma última coisa, só pra gente concluir esse assunto. De verdade, cara, às vezes você fazer o que a gente considera o mínimo esperado já é muito bom, tá ligado? Tipo, isso é engraçado de falar, mas é verdade. Você fazendo o mínimo, sabe? Tipo, ser uma pessoa gentil, boa com as outras pessoas, tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, entregar as paradas com uma qualidade legal, no prazo legal. Porra, se você fizer o básico, mano, você já vai estar na frente de tanta gente, porque tem tanto filha da puta no mercado, tá ligado? Tem tanto filha da puta que... Desculpa assim o meu francês, né, galera? Mas tem. Então, às vezes você fazer o basicão já vai ser muito, muito o suficiente pra você receber trabalhos de novo e não ser esquecido pelos seus clientes. Tá? Marco, você já soube de alguma história de alguém que se queimou na indústria e não conseguiu mais trabalhos e teve que mudar de profissão? Eu conheço, cara. Eu conheço algumas histórias. Se eu não me engano, aquela pessoa que me deu calote, que eu falei na pergunta anterior, eu acho que ela não trabalha mais com jogos, assim, sabe? Tipo, era um puta de um cuzão, assim, e... Enfim, sabe? Tipo, eu acho que ele ferrou a vida de muitas pessoas. E aí, eu acho que ele foi fazer outra coisa. Isso é um exemplo, mas tem várias outras pessoas. Isso é normal, cara. Isso é muito normal. Trabalhando com design, hoje em dia eu consigo ver a necessidade de fazer no prazo muito mais do que fazer na qualidade máxima, porque na maioria das vezes só resolver o problema já importa. É o que eu falei mesmo, né, Silvio? Quanto mais tempo você passa nessa indústria, mais você chega na conclusão de que tá, beleza. É legal entregar coisa com muita qualidade, mas às vezes isso não vai nem ser visto. Tipo, tem coisa que a gente fica lambendo, fazendo lá e, porra, detalhezinho. E na hora da impressão aquilo some. Porque imprimiu em CMYK, foda-se. Aí deu um probleminha na impressão, mas não vão refazer, e é isso mesmo, e... Entendeu? Então... eu vou nessa linha. Se alguém discorda de mim, por favor, manda nos comentários aí também depois. A gente pode estender esse assunto, pode virar uma outra conversa, qualquer coisa, tá bom? Marco, vacilei com um prazo de entrega, devolvi o valor que tinha sido pago pelo cliente. Como uma pessoa rancorosa tem perdão? Cara, você fez muito mais do que a maioria das pessoas, tá tudo bem, mano. Tipo assim, às vezes, o trabalho é tão pequeno que ele não é relevante o suficiente pra incomodar, pra você nunca mais, pra você ficar queimado na indústria, entende? Tipo assim, calma também, né? Existem proporções das coisas. Se você tá fazendo um trabalho com uma pessoa física, não é um negócio que vai, sabe, tipo, arruinar a tua carreira. Calma, tá tudo bem, tá tudo bem. Um vacilo ou outro, é porque às vezes fica com uma pecha, sabe? De tipo, o Tim Maia sempre falta no show. Isso é uma pecha, tá ligado? Você sabe quantas vezes, qual foi o show que o Tim Maia não foi, mas você sabe dessa fama do Tim Maia, tá ligado? Por quê? Porque isso foi tão martelado na cabeça das pessoas, e ele fez isso provavelmente algumas vezes, que meio que ficou essa fama, entende? Então isso é meio que se queimar na indústria, né? Se for um negocinho aqui, mas é caso a caso, né? Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!